Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre apresentação eletrônica, nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos básicos sobre o Google Apresentações, para que a gente possa criar algumas apresentações utilizando ele. Quando a gente cria uma apresentação no Google Apresentações, essa é a primeira tela que ela é exibida. Então a gente tem aqui uma lista de temas, que a gente pode utilizar na apresentação. Como eu não vou utilizar nenhum tema por enquanto, eu vou fechar essa lista. Bom, a gente tem aqui o slide, o primeiro slide criado, que ele tem a opção para colocar um título e colocar uma legenda. Tá? E aqui a gente tem do lado esquerdo as miniaturas dos slides. Então, quando a gente vai criando novos slides, esses slides vão ficando aqui do lado esquerdo para facilitar o acesso. Primeira coisa que eu vou fazer nessa apresentação é definir aqui um layout em branco. Tá? Então, se eu clicar com o botão direito aqui em cima da miniatura, eu tenho aqui aplicar layout, tá? Em branco. Então, ele não vai criar nenhum elemento aqui no meu slide. E antes de começar a trabalhar com a apresentação em si, eu vou vir aqui em arquivo, configurar página, só para confirmar a configuração do slide. Então, eu vou deixar aqui o widescreen 16:9 para ficar esse formato mais largo, de acordo com a resolução do monitor que eu estou utilizando. Bom, aqui em cima a gente consegue alterar o título, tá pessoal? Eu vou colocar aqui conceitos básicos, tá? E aí aqui no slide, nossa área de trabalho é onde que a gente consegue inserir elementos, Bom, para começar, se eu quiser criar mais de um slide, como que eu faço? Tá, eu posso clicar aqui nessa miniatura, pressionar a tecla Enter, que ele vai gerar outros slides. Então, se eu for pressionando essa tecla, outros slides vão sendo gerados, tá? Eu vou colocar o layout em branco nesses slides aqui também, tá? E se eu quiser excluir, botão direito, aí tem aqui excluir o slide, tá? Eu posso duplicar esse slide também, se eu quiser só fazer alguma alteração nele. Bom, então assim pessoal, eu mostrei para vocês alguns exemplos de alguns slides, E como que esses slides eles são feitos, tá? Então aqui no Google Apresentações, assim como outros softwares também, a gente acaba trabalhando com basicamente 4 elementos. Então a gente tem aqui caixa de texto, Se eu clicar nesse elemento, clicar e arrastar aqui no meu slide, tá? Eu tenho a opção de trabalhar, inserir o texto, Então é um elemento básico aqui da apresentação. Lembrando que a gente consegue rotacionar essa caixa de texto. Se você pressionar a tecla Shift enquanto você rotaciona, ele rotaciona de 15 em 15 graus, então às vezes facilita, quando você quer uma rotação mais precisa. E aí pessoal, em uma caixa de texto a gente tem algumas propriedades que podem ser alteradas, a gente tem aqui a cor do fundo, então eu posso ter uma cor sólida, tá? Ou uma cor gradiente. Então a cor gradiente ela vai começar em uma cor, e terminar em outra. Depois eu vou explicar sobre essas cores. A gente pode alterar aqui a borda, tá? A borda da caixa, inclusive tem a cor da borda, a espessura dessa borda, tá? E o tipo dessa borda, então se eu quero pontilhada, se eu quero tracejada, enfim, tem alguns estilos aqui para poder serem trabalhados, Eu vou por enquanto deixar aqui transparente, então se eu quero remover essa borda eu deixo transparente, assim como se eu quero remover a cor do fundo eu deixo transparente também. E a gente tem a opção aqui de utilizar fontes, pessoal? Lembra que quando eu comentei com vocês para a gente tentar utilizar fontes mais modernas ou as fontes diferentes? Então a gente tem uma lista de fontes aqui. Se eu não encontrar a fonte que eu desejo nessa lista, eu posso vir aqui em mais fontes, e aí pesquisar ou visualizar as fontes que existem aqui no Google, para colocar lá na minha apresentação. Então se eu marcar, por exemplo, essa fonte, clicar em OK, ela vai aparecer aqui para mim poder utilizar na minha apresentação, tá? Então é assim que funciona. Então a gente tem o tamanho também da fonte, Então além do tipo da fonte eu posso alterar o tamanho. A tecla Ctrl Shift e o sinal de maior aumenta, que é um atalho de teclado. Ctrl Shift e sinal de menor diminui. Opção de deixar negrito, itálico, esse texto, sublinhado.
E a gente tem a opção aqui também para alterar a cor da fonte, tá, pessoal? Então a gente altera aqui a cor da fonte e aqui a cor do fundo da fonte, né? É como se fosse um marca-texto ali, né? Tem até o ícone de um marca-texto. E essas propriedades são as propriedades de texto que a gente consegue alterar, mas existe algumas propriedades com relação à caixa de texto, né, que a gente também consegue alterar. Primeiro alinhamento, né, pessoal? Então alinhamento do texto esquerda, tá? Esse aqui é alinhamento vertical, né? Desculpa, horizontal. Né? Esquerda é centralizado, direita, tá? E tem um alinhamento vertical, então em cima, né, no centro, no rodapé da caixa de texto, tá? E aqui em opções de formatação a gente consegue encontrar outras opções, né? Algumas opções mais avançadas. Então o tamanho dessa caixa de texto, o ângulo de rotação dessa caixa de texto, né? A posição aqui do texto, né? Onde que o texto vai começar, né? Por padrão ele começa sempre do canto superior esquerdo. Ajuste de texto, então aqui, pessoal, a gente pode marcar se essa caixa vai se ajustar automaticamente, né? Com o tamanho do texto, ou se o texto vai diminuir conforme a gente redimensiona a caixa de texto, tá? Geralmente eu acabo utilizando não ajustar automaticamente, porque eu prefiro fazer o ajuste. E aí uma informação aqui importante que vocês vão utilizar é o preenchimento do texto. Então eu vou voltar ao alinhamento aqui, né? Porque muitas vezes a gente coloca essa caixa de texto, por exemplo, na borda do slide, mas eu preciso deixar um espaçamento, tá, entre o texto aqui e a borda. Então se eu vim aqui no preenchimento esquerdo, eu vou colocar 1 centímetro, né? Então quer dizer que esse texto vai começar 1 centímetro aqui a partir da borda. Isso é útil quando eu quero, por exemplo, colocar uma caixa de texto colorida, né, com fundo colorido dessa forma. Então eu não posso deixar o texto grudando aqui na borda da minha caixa de texto. Então eu utilizo esse espaçamento, né, interno. Lembrando, pessoal, né, que tem algumas pessoas que utilizam espaço em branco para arrumar o espaço do texto, mas espaço em branco não foi feito para isso, né? As ferramentas já possuem opção de espaçamento para que você consiga ajustar esse espaçamento corretamente. Então, tanto superior, esquerda, inferior, direita, tá? Então, quando a gente precisa ajustar esse espaço interno em uma caixa de texto, é esse espaçamento que a gente vai utilizar. E tem algumas opções aqui de sombra, né? Eu consigo colocar sombra nesse texto, né? Eu vou tirar essa cor de preenchimento para vocês verem aqui, ó. Tá? Então aqui tem transparência de sombra, né? O ângulo dessa sombra, tá? A distância que ela tá desse texto, né? Então existem várias propriedades da sombra aqui para gente utilizar. E também a opção de reflexo, que ele vai criar um reflexo espelhado desse texto, tá? E esse, pessoal, tá, é um dos elementos básicos, né? Deixa eu voltar aqui. Um elemento mais básico, né, que a gente acaba utilizando em uma apresentação eletrônica. Outros elementos que a gente acaba utilizando, né, elementos básicos também são as formas, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, né, algumas formas pré-definidas, né? Então círculo, quadrado, né, setas e assim por diante. Eu vou utilizar aqui alguns círculos, tá? Então, se você clicar e arrastar, percebam que ele vai criar aqui de forma desproporcional, né? Mas se eu quiser criar um círculo perfeito, eu seguro a tecla Shift enquanto eu redimensiono, que aí ele mantém a proporção de altura e largura, tá? E aí, pessoal, como é que eu faço para trabalhar com esses elementos, né? Com esses objetos? Assim como a caixa de texto, a gente consegue alterar aqui, né, propriedade de preenchimento, tá? De borda, eu vou deixar sem borda aqui, eu posso colocar uma sombra projetada também nessa caixa, tá? Se eu clicar 2 vezes nela, eu consigo colocar texto também, né? Então qualquer forma que a gente insira aqui na apresentação, a gente consegue adicionar texto. Deixa eu só arrumar esse texto um pouco aqui para ficar visualmente melhor. E aí, pessoal, né, se eu quero duplicar um elemento desse, como que eu faço? Eu posso pressionar Ctrl C e Ctrl V, né, para copiar e colar, ou se eu segurar a tecla Ctrl, clicar e arrastar, né, eu consigo duplicar esses elementos. Então, assim, às vezes é mais rápido que você ficar copiando e colando. Deixa eu colocar aqui, né, tópico 2, tópico 3, tópico 4. E aí, pessoal, uma ferramenta que a gente precisa
aprender a trabalhar, né, quando a gente trabalha com software de apresentação ou qualquer outro software que use elementos, né, os objetos, é o alinhamento e distribuição, porque às vezes a gente fica tentando alinhar manualmente esses objetos. Então eu vou posicionar um aqui, né, vou posicionar outro aqui, posicionar outro aqui, mas às vezes a gente perde muito tempo fazendo isso. Então se eu clicar aqui fora, né, e arrastar para selecionar todos esses objetos, tá? Se eu vir com o botão direito, aqui já tem a opção de alinhar e distribuir, né? Então alinhar verticalmente, eles vão alinhar todos os objetos já no meio. E se eu vir em botão direito, distribuir horizontalmente, ele vai calcular o espaço aqui entre um e o outro já. Então não precisa ficar fazendo manualmente o alinhamento e distribuição desses objetos, tá? E com eles, né, alinhados dessa forma, se eu arrastar aqui para frente, para o meio do slide, ó, observem que ele apareceu uma linha horizontal, né, e uma linha vertical vermelha. Então isso quer dizer que os objetos eles vão estar alinhados no centro do slide, tá? Então sempre quando eu arrasto aqui, ó, para um lado ou para o outro, ele vai aparecer a linha vermelha vertical. Se eu arrastar para cima e para baixo, né, ele aparece a linha ali horizontal. Então isso quer dizer que os objetos estão alinhados no centro do slide, né? E aí lembrando que eu posso alterar propriedades de todos esses objetos de uma vez, né? Então se eu quero alterar a cor do fundo aqui, por exemplo, eu consigo alterar, né, de todos os objetos. Eu não preciso ficar alterando um por um, tá, pessoal? E uma dica, né? Às vezes é mais rápido eu criar o primeiro, né, formatar ele e depois só duplicar e alterar o conteúdo do que eu ficar formatando um por um. Às vezes o pessoal esquece que eu posso formatar vários de uma vez e fica formatando um por um, que acaba levando um pouco mais de tempo, tá, pessoal? O terceiro elemento que eu falei para vocês, pessoal, a gente tem aqui as linhas, né? Então eu tenho a linha em si, né, que é uma linha simples. A gente pode ter opção aqui, deixa eu deletar aqui. A gente pode ter opção de linhas com setas, né? Então eu posso colocar uma seta de um lado ou do outro da linha, tá, pessoal? Aqui a gente consegue alterar a espessura dessa linha, tá? O tipo do tracejado dessa linha, a cor dessa linha. Então as mesmas propriedades que a gente altera no objeto a gente consegue alterar aqui, né? Existe conector angulado, conector curvado, né? Se eu quero conectar alguns elementos, eu consigo editar esses conectores, inclusive. Eu tenho curva, né? Então se eu quero desenhar alguma linha curvada livremente, eu também posso fazer isso, tá? A gente tem aqui polilinha, então se eu quero às vezes desenhar uma forma, né, eu consigo fazer isso. Eu desenho a forma que eu quero, né? E eu posso alterar também preenchimento, tá? Qualquer objeto dessa forma. Rabisco, então a forma que eu desenhar aqui, ele vai gerar uma linha para mim, tá? E assim, existem essas opções, né, também para trabalhar com linhas. Às vezes é muito útil quando a gente quer fazer um diagrama, né, fazer uma relação entre elementos. Eu posso utilizar esses objetos, tá, pessoal? E além da caixa de texto, das formas, das linhas, né, um objeto que a gente utiliza muito são as imagens, tá, pessoal? Então eu vou fazer download de uma imagem aqui para a gente verificar alguns conceitos, né? Então existem duas formas de eu inserir uma imagem aqui na minha apresentação. Eu posso clicar e arrastar, né, essa imagem aqui dentro, ou eu posso vir aqui também inserir imagem e fazer o upload do computador. Então se eu selecionar uma imagem no meu computador, ela vai ser inserida, tá, pessoal? E aí, quando eu trabalho com a imagem, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Imagine que eu queira que essa imagem preencha todo o meu slide, né? Se eu fizer isso, né, dessa forma, vocês percebem que a imagem, né, ela é distorcida, pessoal. Lembrando que sempre existe, né, uma proporção de largura e altura da imagem, que eu não posso quebrar ela, né? Então, se eu quero redimensionar para que essa imagem ocupe o meu slide inteiro, como que eu deveria fazer? Eu vou diminuir o zoom aqui do slide em 50%, por quê? Porque agora eu consigo clicar no canto aqui, pessoal, e aumentar essa imagem proporcionalmente, né? Então percebam que eu vou ter que cortar muito ela, né? Porque olha o tamanho do meu slide, olha o tamanho dessa imagem. Então como que eu corto a imagem? Se eu clico duas vezes na imagem, ele abre essa máscara de corte, né? Essa linha preta com esses pontos. Então se eu puxar aqui para cima essa linha, percebam que apareceu uma linha vermelha ali, ó, que ele chegou no limite do meu slide. E se eu vim aqui, né,
e puxar em cima agora, aqui para baixo, percebam que no canto ali, ó, direita, apareceu uma linha azul, certo? Que indica aqui o tamanho do slide. Então aqui eu fiz a minha máscara de corte. Se eu clicar duas vezes novamente, olha só, a imagem está recortada agora proporcionalmente, tá, pessoal, ao tamanho do meu slide. Então clicou duas vezes, ele abre a máscara de corte. Inclusive eu posso movimentar essa imagem aqui dentro, né? Se eu clicar duas vezes eu confirmo essa máscara de corte, tá? Mas eu quero cortar essa imagem em um círculo. Como que eu faço, pessoal? Pessoal, lembrando que aqui, só um detalhe, aqui em opções de formatação, né, a gente consegue fazer algumas alterações em imagem. Então tem alguns efeitos, por exemplo, de cor aqui, né, de sombra, tá, de reflexo também. Mas só voltando ao que eu estava comentando, pessoal, eu quero cortar a imagem em um círculo. Como que eu faço? Aqui, ó, aplicar máscara à imagem, a gente pode utilizar aquelas formas, tá, para aplicar uma máscara. Então eu vou pegar a forma oval aqui, né? Vocês perceberão que isso aqui não está um círculo, né? Então como que eu faço para realmente deixar um círculo? Quando eu venho em tamanho e posição, né, eu estou alterando o tamanho da imagem. Mas se eu clico duas vezes na imagem, tá? Para mim trabalhar com a máscara de recorte, se eu vim aqui e colocar, né, 8 e 8, eu estou trabalhando com a máscara de recorte. Tá vendo que agora minha máscara ficou um círculo? Então agora basta eu movimentar essa imagem dentro desse círculo, né, para posicioná-la corretamente, e clicar duas vezes, né, que eu tenho essa imagem agora cortada dentro de um círculo aqui, de um elemento, tá, pessoal? Então se eu somente clicar uma vez e selecionar, né, eu estou trabalhando aqui com o tamanho da imagem. Se eu clicar duas vezes, eu estou trabalhando com a máscara, né? Então eu estou editando a máscara de recorte. Então tem essas diferenças, tá? Pessoal, então esses são alguns elementos básicos, né? Obviamente que eu expliquei nesse vídeo só os elementos básicos. A gente vai trabalhar depois com esses elementos em uma apresentação, né, nos próximos vídeos. E aí só lembrando, aqui no Google Apresentações, né, a gente tem a opção aqui em cima para apresentar, né? Então se eu quiser apresentar essa apresentação que eu fiz, né, eu posso utilizar esse atalho para apresentação. A gente consegue fazer download dessa apresentação em PDF também, tá? Eu posso fazer também em outros formatos, mas se eu quiser fazer download aqui em arquivo, eu fazer download em PDF, às vezes para compartilhar essa apresentação, né? Então, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai ver como aplicar, né? Utilizar o Google Apresentações para criar uma apresentação, e aí utilizando esses recursos que eu demonstrei aqui, tudo bem?